paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Ezequiel capítulo 7. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor, assim diz o Senhor Deus. Mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim. Despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo. É chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis, e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para caírem em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhes fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos perversos da terra por despojo. Eles o profanarão. Desviarei deles o rosto, e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crime, de sangue, e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores de entre as nações, que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror,
e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Deus está falando, o fim vem. Eu expliquei lá atrás que se o Brasil inteiro, o mundo inteiro, se converter ao Senhor, abandonando seus ídolos, suas ofertas desagradáveis a Deus, todas essas abominações que desagradam a Deus, Deus então se arrependerá e não executará o Apocalipse. Mas acontece? Não. Então, infelizmente, o fim vem, o Apocalipse vem. Capítulo 8. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Quando nós estudamos hermenêutica, nós aprendemos muitas figuras de linguagem. Essa é uma dessa. Não que a mão de Deus tenha caído sobre, mas Deus veio até Ezequiel com grande poder, força e graça. E é isso que ele descreve. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. O que acontece? Quando você tem um ídolo na sua casa, alguma coisa que você fala assim, este é Deus, o que na realidade não é, porque ninguém sabe a forma, ninguém sabe o nome, ninguém sabe o tamanho. Então qualquer imagem que você fizer e esse é Deus, não é. É qualquer outra coisa, menos o verdadeiro Deus. E isso que provoca ciúmes em Deus. O Espírito de Deus, ele sente ciúmes de nós. Quando nós, é a mesma coisa, sua esposa, seu esposo, às vezes abraça uma pessoa ali de uma forma diferente, você olha o que acontece? Ciúmes. É a mesma coisa, igualzinho, tá certo? É isso que Deus reflete. Olha, vocês fazem isso e é como se eu sentisse ciúmes de vocês. E Deus sente ciúmes de nós. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que, do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem?
verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Viu quanta coisa? Não é pouca coisa não. Quando Deus fala, agora vou eu agir, não é por qualquer coisinha, é por muita coisa, por muita afronta, desobediência. E ainda nós temos tempo de nos arrepender de todo o mal que estamos fazendo, para que haja perdão lá na frente, porque do contrário, a surra é grande. Capítulo 9. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui uma referência apocalíptica. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Essas pessoas marcadas, elas lá em Apocalipse, elas pregarão o evangelho. Nada, ninguém toca, nenhum mal acontece para elas. E aqui também, Deus tem misericórdia daqueles que o seguem. Estão na tribulação, mas têm a marca da proteção do Deus Altíssimo. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse: Contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra. Clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: Fiz como me mandaste. Este homem de linho fino, o linho fino dá uma grande referência a Jesus Cristo. Mas eu não tenho base para dizer é o próprio Jesus. O linho fino, como eu disse, dá uma grande referência a Jesus, mas certas atitudes ficam assim, não muito claras, tá certo? Mas você tem a certeza de uma coisa: Jesus está no controle de tudo. Jesus, ele é pacificador, ele é o nosso advogado. Mas quando a injustiça é muito grande,
O que Deus ordenar é o que será feito.